A Bíblia nos diz que Abraão foi um homem tão íntegro e amigo de Deus que entregou o seu próprio filho em sacrifício. Será que podemos considerar que Abraão foi um homem fiel e pai da fé por ter oferecido o seu filho como um sacrifício de morte? Bem, tenho certeza que você nunca analisou esse texto como vamos analisar agora. Está preparado? Deixe-me apresentar, eu sou o Quirino Pinheiro, apresentador deste canal. E você é muito bem-vindo. Deixe seu like e se inscreva nesse canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Esse vídeo é patrocinado pelo nosso parceiro Magalu. Aqui você tem descontos exclusivos, entrando através do nosso link que está na primeira descrição deste vídeo. Agora que já dei o meu recado, vamos lá. Para entendermos melhor esse raciocínio, é preciso conhecer um pouco da história de Abraão, não é mesmo? Precisamos voltar um pouco no tempo. Lembre-se, Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Sara, esposa de Abraão, era estéril e eles já eram avançados de idade quando Isaac nasceu. A Bíblia diz que Abraão tinha 99 anos de idade, sendo considerado um milagre e a concretização da promessa de Deus para Abraão. Bem, não se sabe ao certo quantos anos tinha Isaac nessa época. Alguns estudiosos, como o Rabino Rashi, acreditam que ele tinha em média de uns 37 anos, o que significa que com essa idade ele tinha opinião própria. Já o Rabino Abraham acreditava que Isaac tinha cerca de 12 anos de idade. Entretanto, e de acordo com os textos bíblicos, Abraão coloca o seu filho sobre a lenha, acende o fogo e já com tudo pronto, adaga na mão e punho no alto, pronto para arremessar o golpe. Um anjo apareceu e o impede no momento exato e ele diz: Abraão, não coloca a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faz nada. Porque agora sei que tu temes a Deus, pois não tens escondido de mim o teu filho, o teu único filho. Abraão aponta para um carneiro que estava no arbusto ao lado e então sacrifica o carneiro no lugar do menino. Essa história de Abraão e Isaac é vista como um exemplo de fé e de obediência pelos cristãos católicos e os protestantes. Para eles, Abraão demonstrou a sua fé ao estar disposto a sacrificar seu filho, mesmo sendo extremamente difícil e doloroso. Bem, aqui eu não quero atacar a sua fé e muito menos a sua religião, ok? Eu quero apenas levar outra perspectiva sobre esse tema que talvez você não havia percebido antes. E ainda no contexto, irei fazer algumas indagações, o que não significa que estou ironizando e simplesmente trazendo reflexões. Okay? Primeiro, estamos falando de uma época em que o contexto histórico era totalmente diferente do nosso e de um povo que a sua fé ultrapassou barreiras até chegar aos nossos dias de hoje. Mas eu quero fazer você pensar. Se a Bíblia nos ensina que Deus abomina o pecado e até em nossos pensamentos podemos estar pecando, como Deus pediria ao filho de Abraão, que era a sua promessa, e ele sabia que o seu servo era fiel para cumprir? Estaria Deus induzindo Abraão ao pecado, sendo que até em nossos pensamentos estamos pecando? Ou será que Abraão se enganou e Deus não lhe pediu nada e ele quis fazer de livre e espontânea vontade? Afinal de contas, a Bíblia nos diz que Abraão costumava fazer sacrifícios. Isso está em Gênesis 12:7, que Abraão construiu um altar em Siquém, na terra de Canaã. Ele também construiu um altar em Betel. Isso está em Gênesis 12:8. Construiu também outro altar em Hebrom. Isso está em Gênesis 13:18. E
Então, isso significa que ele estava muito acostumado em fazer sacrifícios a Deus. Alguns estudiosos da Bíblia defendem que Abraão agiu corretamente ao obedecer a ordem de Deus, pois a sua fé foi recompensada com a promessa de uma descendência numerosa. Outros, no entanto, argumentam que Abraão errou ao colocar acima do amor por seu filho, que sua atitude foi um exemplo de fanatismo religioso. De acordo com o que a Bíblia nos dá como conduta de fé, chegamos a uma conclusão. Abraão errou ao tentar sacrificar o seu filho. Sua atitude foi grave, que nos servem como alerta para os perigos do fanatismo e de uma fé cega. Ele poderia repreender esse pensamento na mesma hora, sabendo que seus próprios pensamentos os condenava, e mesmo assim ele continuou com a sua atitude. E mesmo que ele agradasse a Deus com o sacrifício do seu filho, ele estaria pecando, como dito. A sua mente estava contaminada com a morte do seu filho, o que nos leva a crer em outra possibilidade. Abraão foi induzido simplesmente por sua fé e na hora H, com a sua consciência pesada, o anjo apareceu. Mas qual é a versão correta dessa história? Abraão é o verdadeiro pai da fé por tentar sacrificar o seu filho? Se sim, nesse caso, estaria Deus induzindo Abraão ao pecado, já que os nossos pensamentos também nos condenam? Ou Abraão agiu por uma visão cega religiosa? Ou quem sabe uma tradução errônea dos tradutores? Bem, não sei se você já havia percebido isso nesse texto, mas que é curioso moral da história. Isso pode nos ensinar que às vezes a religiosidade pode estar tão enraizada que você não consegue mais se desprender destas raízes, que nos leva a ficar plantados para sempre no mesmo lugar. O conhecimento o liberta. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você não deixou o seu like, aproveita agora, já deixa o seu like e se inscreva se ainda não for inscrito, para ajudar o nosso canal. E aproveite também agora, que chegamos no final, para você passar no nosso parceiro Magalu. O link está na primeira descrição aqui embaixo. Um forte abraço e até próximo vídeo. הימנעו מלגבב מילים כגויים החושבים שברוב דיבורם יישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צרכיכם בטרם תבקשו ממנו. לכן כך התפללו אתם.